Eclesiastes, capítulo 7, versos 16 a 19. Esses versos dizem assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa, e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Nossa reflexão, ela lança mão desse texto de Eclesiastes para nos conduzir a pensar em excessos. Esse perigo, que ronda, o nosso mundo da família, o perigo da falta de equilíbrio, da falta de sensatez, especialmente nesse ambiente familiar. Quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com uma realidade que ela é inegável. A vida pede uma dosagem certa em todas as coisas. E é considerada sábia a pessoa que não vive nos extremos, mas busca um estilo moderado de viver. O livro de Eclesiastes, ele faz apelos muito interessantes ao equilíbrio, Se você ler o livro todo, é até um livro rápido de se ler, mas você vê que ele chama a atenção para isso, a fugir dos excessos, e a justificativa é que para tudo há uma ocasião. Em tudo, em um tempo, aliás, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Isso é Eclesiastes 3, versos de 1 a 8. Ou seja, a vida exige equilíbrio. E se nós fizermos uma leitura correta do tempo das coisas, nós podemos encaixar o necessário na medida certa. Sabe que a tentação de Jesus, registrada nos evangelhos, é um convite aos extremos, aos excessos. Se você pega o texto de Mateus capítulo 4, por exemplo, você vai ver que é uma tentativa de tirar Jesus do equilíbrio, de um ponto de equilíbrio. O que o diabo vai fazer lá é dizer para Jesus: já que você tem poder, transforme pedras em pães. E Jesus vai dizer não, porque isso é um excesso no exercício da capacidade divina que estava presente em Jesus. E a resposta dele não foi que ele não fosse capaz de transformar pedras em pães, mas que ele não deveria fazer isso, porque seria um excesso. Porque ele diz: não só de pão vive um homem. Eu não vou me exceder a esse ponto. Outra parte da tentação de Jesus, o diabo diz: sobe numa altura, num lugar bem alto e se joga lá de cima, confiado de que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que eles te guardem. E Jesus vai dizer: não vou fazer isso. Porque a fé equilibrada, ela diz que não é para colocar o Senhor à prova, não é para ficar testando Deus dessa forma. O diabo ainda vai dizer para Jesus lá: se prostre diante de mim e te dou todos os reinos da terra. Jesus vai dizer não, porque eu não posso migrar para o extremo do mal, saindo do bem, na expectativa de que assim eu vou ganhar o que o bem não me concedeu. É uma chamada, é um convite, é uma tentação ao desequilíbrio. É isso que o diabo faz com Jesus ali, naquele cenário de Mateus 4 e também Lucas 4. A Bíblia diz que o excesso no falar é nocivo. Se você pegar Provérbios 10, 19,
diz que quando são muitas as palavras, ou seja, quando as palavras são em excesso, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A Bíblia também diz que o excesso na busca de riquezas é uma coisa perniciosa. Que proveito tem um homem de todo... Aliás, desculpe, eu estou lendo outro texto aqui. Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. 1 Timóteo 6,9 afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados, isto é, em excesso. E diz que isso leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A Bíblia também diz, esse é o texto que eu estava lendo antes, né? Que o excesso de trabalho é correr atrás do vento, está em Eclesiastes. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa, ou seja, porque há um excesso. E Eclesiastes vai dizer, isso também é absurdo. Isso é capítulo 2, versículos 22 e 23. É interessante que a Bíblia diz que até o excesso de contato com pessoas também não é bom. Provérbios 25:17 diz, não faças visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiar você. Interessante isso, né? A Bíblia está preocupada muito com os nossos excessos. Então, há muitos tipos de excesso que nós podemos cometer, inclusive o excesso de organização, por exemplo, né, que leva a pessoa ao perfeccionismo. Eu quero que você entenda que a Bíblia nos convida a, em todas as coisas, buscar viver de forma equilibrada. Esse texto de Eclesiastes 7:16-19 que nós lemos aqui, ele provoca a nossa reflexão. Ele diz que o homem justo trilha um caminho que evita os extremos. Ele procura não exagerar em matéria de justiça, porque isso pode levá-lo a um legalismo moral. Mas também, esse homem justo, ele procura não permitir que a corrupção tenha domínio, que é um outro extremo, porque isso pode levá-lo a uma indiferença moral. Nenhuma outra coisa é boa. O versículo 19 diz que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Provavelmente a referência aqui fosse a um conselho municipal que os cidadãos geralmente recorriam para resolver os seus problemas. Está dizendo que a pessoa dotada de equilíbrio, ela dispensa o auxílio daquele grupo de homens considerados conselheiros. Ou seja, se há um poder interno de discernimento, no qual a sabedoria humana está sendo exercitada, mas aliada ao temor do Senhor, esse aconselhamento externo, ele se torna cada vez menos necessário. Ele é dispensável, porque internamente a pessoa consegue tomar boas decisões. De um universo razoavelmente vasto aí de excesso que a gente poderia elencar aqui, que a Bíblia, de fato, ela acaba trabalhando, eu quero aqui te fazer pensar em 2 excessos apenas, neste contexto da família, que é o excesso de amor e o excesso de rigor. Vamos começar por aquilo que é mais difícil de ser aceito, que é o excesso de amor. Por que eu falo que ele é mais difícil de ser aceito? Porque nossa concepção é de que o amor é algo positivo. Nunca é demais ofertar amor, né? Amor sempre é bom, essa é a nossa concepção. Então, quando você fala de excesso de amor, vai dar a impressão assim, não, amor nunca está em excesso. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que o Senhor disciplina a quem ama. E diz que o Senhor castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus sabe dosar amor, sem excessos. Porque se Deus não soubesse ser assim, Deus só amaria
Deus jamais iria punir o erro. Mas Deus, Ele sabe amar, Deus sabe punir quando um filho está errado. Davi foi um excelente rei, mas Davi falhou com um aparente excesso de amor. Quando você lê a história de Davi, você se depara, por exemplo, com 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, quando Adonias, o filho de Davi, um dos filhos de Davi, ele tenta usurpar o trono. A Bíblia nos dá conta de que seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. E algo desastroso acontece, há um conflito enorme no reino e na família, porque houve um excesso de amor da parte de Davi como pai. Ele era tão amoroso nesse sentido que ele acabava não colocando limites aos seus filhos. Com outros também, com Absalão, se percebe que acontece a mesma coisa, né? Davi não põe limites aos seus filhos. A igreja em Corinto também parecia viver com amor em excesso. Paulo escreveu lá no capítulo 5, versos 1 e 2, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, e imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha o que está acontecendo. Paulo está exortando aquela igreja, confrontando a igreja, está dizendo, tem um excesso de amor aí. Um amor tão excessivo que você não consegue punir erros, disciplinar erros de membros da igreja. O provérbio faz um alerta, lá no capítulo 29, versículo 15, dizendo que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Se os pais excederem no amor, a ponto de não entenderem que disciplina, imposição de limites, controle das ações, das atitudes de uma criança, é também amor, a Bíblia alerta dizendo que vão lamentar, vão passar vergonha. Talvez alguns já passem vergonha, já lamentam, porque ofereceram amor em excesso. Cuidado com o excesso de amor. Excesso de amor pode levar a uma superproteção, pode causar uma autoanulação, transformar a outra pessoa numa espécie de Deus, diante de quem a gente se prostra, e a gente se anula de tanto que ama a outra pessoa. Excesso de amor pode gerar uma distribuição indiscriminada de amor, como pais e mães que são explorados por seus filhos, filhos desalmados, sem qualquer afeição paterna, que são explorados pelos pais. Eu já acompanhei casos assim, de pais e mães idosos que são explorados por seus filhos, que fazem empréstimos em nome dos seus pais, que não pagam, que tomam as coisas dos pais. E os pais amam indiscriminadamente. Isso é excesso de amor. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 8, é uma exposição muito conhecida acerca do amor feita pelo apóstolo Paulo. Dentre as coisas que Paulo disse que amor é, envolvendo coisas que faz e não faz, né? O amor tem ações e coisas que não se deve fazer. Ele vai apontar no versículo 6 que o amor não se alegra com a injustiça, o que seria um excesso, né? Qualquer tipo de amor entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre pastor de igreja para com suas ovelhas, entre irmãos de igreja, qualquer tipo de amor que se alegra com a injustiça, biblicamente é um excesso, quer gostemos ou não, né? É um excesso. Estamos amando em excesso, e Deus não gosta disso. Não fique cego de amor.
a ponto de não conseguir perceber as imperfeições de outras pessoas, a ponto de não ajudar outras pessoas a mudar aquelas coisas que precisam ser trabalhadas. Amor em excesso causa isso. Amor em excesso é amor doentio. Esse amor doentio atinge casais, pais, irmãos, até amigos. Algumas mães dizem amar tanto seus filhos que acabam com o relacionamento amoroso deles. Mães e pais que acabam com o casamento dos seus filhos. Amigos que têm ciúme doentio pelo outro amigo, pela outra amiga. Porque é um excesso de amor. Olha o que diz Provérbios 29:5. Diz que quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Entenda bem o provérbio. O provérbio está dizendo que quem adula, quem mima, né? Quem excede no trato, no amor, no gostar de alguém, diz que está armando uma rede para os pés dele. Não é os seus próprios pés, entenda isso. É para os pés dele, do objeto do amor. Você não está ajudando a pessoa, é isso que o provérbio está dizendo. Você não ajuda a pessoa quando você faz isso. Nós vivemos um tempo onde parece haver uma ostentação afetiva. Nós queremos mostrar amor. As pessoas gostam disso, né? Ostentar amor. Dizer que ama mais do que qualquer outra pessoa. Que quando alguém está sendo por algum motivo disciplinado, corrigido, o outro vai lá e abraça, dizendo assim, tadinho, está excedendo aqui, não é? Isso é uma ostentação afetiva. E é fácil quando a gente faz assim, a gente cometer excessos. Alguns parecem ter uma conta afetiva muito alta. Parece que estão devendo amor. Isso os impede de seguir a vida com equilíbrio. São pessoas obcecadas, que não vivem suas vidas e muitas vezes não permitem que o ente amado viva, porque são obcecadas por amor. Alguém já disse acertadamente que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quem não sabe dar amor na medida certa, é porque sentiu, ou ainda sente, a falta de ser amado, de ser amada. Cuidado com isso, cuidado com esse excesso de amor, com essa distribuição indiscriminada de amor, no contexto da família, que nos cega e não ajuda nem a nós, nem as pessoas que estão vivendo em família. Mas outro extremo, mais fácil de entender, um outro excesso que nós podemos cometer, é o excesso de rigor. Quando a gente é rigoroso demais. É o excesso de regramento. É a rigidez na forma de tratar quase tudo. É a ausência de ser maleável, de ser flexível. É quando a gente enrijece demais tudo. Assusta ler na Bíblia algo como o Provérbio 19:18. O Provérbio 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É assustador quando a gente lê isso, não é? Mas é uma realidade. Pode haver um excesso. Tem havido excessos, não é? Nós temos notícias recentes na televisão de pais, de tanto homem quanto mulher, que mataram seus filhos. E eu tenho certeza que nenhum pai nem uma mãe diz assim, hoje eu vou matar meu filho. Não é isso. Mas é um pai e uma mãe que se excede, que na tentativa de corrigir o filho, se excede, derrama raiva, rancor, frustrações em cima de uma criança pequena e acaba se excedendo ao ponto de matá-la. O conhecido episódio que nós encontramos em João 8, de 3 a 11, é muito interessante, né?
É uma mulher que ela é trazida diante de Jesus para ser humilhada, apedrejada diante de todos. Quem traz a mulher diz ela foi pega em flagrante adultério. E ela precisa, conforme diz a lei, ser apedrejada. E esses homens estão pedindo isso para Jesus. E Jesus confronta, não a mulher, mas Jesus confronta os seus acusadores. Porque me parece que Jesus entendeu que estava tendo um excesso ali. Um excesso de rigor. Não precisava acontecer aquilo como estava acontecendo. Excesso de rigor pode denunciar uma falta de amor. Rouba a leveza da vida, a leveza do casamento, da família, do convívio. Gera uma tensão excessiva, uma tensão desnecessária. E há pessoas que se acostumam a viver assim, nesse excesso de rigor. São pessoas, que a gente fala popularmente, extremamente chatas, não é? Porque estão muito preocupadas com o regramento das coisas. Estão preocupadas com os estatutos, os regimentos, as leis. E elas exageram nisso. Há um excesso de justiça nisso. Excesso de rigor furta o bom senso. Nos tira a capacidade de analisar com serenidade o momento, o que exatamente está acontecendo. Pessoas rigorosas não têm bom senso. Te faz olhar cada vez mais para os seus próprios ideais e objetivos. E te faz olhar cada vez menos para a pessoa com quem você está lidando. Olhar para ela, para a pessoa, te torna alguém intolerante. Porque você é incapaz de ler o momento, ler a pessoa, ler a circunstância e pensar, aqui eu poderia ser menos rigoroso. Mas você olha muito para si mesmo e acaba sendo extremamente intolerante com tudo e com todos. Cuidado com o excesso de rigor. Excesso de rigor nas ações, nas palavras. Há pessoas que são muito duras na maneira de falar. Excesso de rigor nas regras impostas, que podem ser nada sábias, por serem rígidas demais. Isso não é viver de um modo equilibrado. Quem teme a Deus, diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 18, quem teme a Deus evitará os extremos. Vai evitar os extremos. Nós lemos aqui mais cedo no culto, Provérbios 3, versos 21 e 22, que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você, serão um enfeite para o seu pescoço. Há versões que dizem que vai trazer graça diante de você. Guarde o equilíbrio. Algumas versões traduziram o equilíbrio como bom siso, bom senso. Outras falam de reflexão, falam de discernimento. Meu filho, guarde consigo o equilíbrio, né? Equilíbrio é importante nesse contexto familiar. Cuidado com os excessos. Queria te convidar nesta hora a você fazer uma autoanálise de você mesmo. Eu sei que nesse contexto de família é muito mais fácil você pensar assim: meu marido é assim, minha esposa é assim, o meu filho está nessa trilha, o meu pai tem feito assim. Mas eu queria te convidar a você se autoanalisar. Pensar se o seu amor está na dosagem certa. Porque se não estiver, isso está minando o seu bom senso. É muito provável que você esteja excedendo em algumas coisas. Você está deixando de corrigir erros que precisam ser corrigidos. Você não está ajudando você, não está ajudando as pessoas. Cuidado com o excesso de amor.
Se autoanalise. Será que eu estou amando de uma forma excessiva a ponto de me cegar? E estou cercado por familiares que me exploram. Gente que de fato não é amorosa. E eu estou tentando ser amoroso, amorosa demais. Talvez fora da família também. Excesso de amor é perigoso. Se autoanalise. Será que eu não estou sendo excessivamente rigoroso, rigorosa, especialmente nesse ambiente familiar? Ninguém pode rir, ninguém pode contar uma piada, ninguém pode falar nada. Às vezes há um rigor demais, né? Em excesso. Isso vai tornando a relação muito conflituosa, pouco harmoniosa. Se você está excedendo no rigor, é muito provável que as relações na sua casa estão muito pesadas. É um ambiente muito pesado. E será assim também fora de casa, em todo o ambiente. Porque talvez você se tornou uma pessoa chata demais. Rigor em excesso. Amor em excesso. Deus está dizendo, uma pessoa que teme a Deus, que busca esse discernimento de Deus, ela vai evitar tanto uma coisa como outra coisa. Você vai dizer assim, mas como achar o ponto de equilíbrio? Teme a Deus, busque a Deus, leia a palavra de Deus. Se você ler só o livro de Provérbio, aliás, Provérbio tem 31 capítulos, ele é dividido assim. Se você fizer um exercício de ler exatamente o provérbio daquele dia, né? Do dia. Hoje é 17 de maio. Você pega lá o provérbio 17, lê hoje, amanhã é 18, você lê o 18, faz esse exercício. Você vai achar essa dosagem correta. Porque o livro de Provérbios, ele esbanja a sabedoria. Provérbio vem das praças, vem da rua, vem das conversas dos anciãos. É sabedoria dos idosos, né? São lições de vida. Leia só o livro de Provérbios. Você vai ver como você começa a dosar corretamente. Amor e rigor. Estou dizendo aqui que amor é ruim. Não estou dizendo que rigor é ruim. O que eu estou dizendo é, amor em excesso é ruim. Rigor em excesso é ruim. Se isso for de forma equilibrada, se for usado na sua vida, na sua família, vai ser uma bênção, porque Deus vai estar com você e vai abençoar a sua vida, vão trazer vida para você, como diz o Provérbios 3 aqui, vai ser um enfeite para o seu pescoço. Todo mundo que olhar para você vai ver. Está aí uma pessoa equilibrada, que ama quando é necessário, que é rigorosa quando é necessário, mas que não vive nos extremos, que consegue balancear de forma adequada. Amém?